de poderes de glória. Tu és magnífico, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar. Quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus ao privilégio, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos a primeira vez nesse santuário para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Agradecer a Deus a vida do Sérgio, sua recepção, o Senhor e a sua família, todo o corpo de obreiro, em nome de Jesus, meu amigo presbítero Maico pelo convite, sua família, Deus abençoe abundantemente. Maico teve a coragem de nos levar ali em Cerejeira, no estado da Rondônia, para adorarmos a Deus também, um trabalho de jovens. Foi uma bênção. O presbítero Maico ali era um líder de um grande departamento de jovem. Na feita, nos levar ali para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe em revê-los aqui na América, juntos para adorar a Jesus. A todos os obreiros, ao pastor Evaí, sua família, que Deus Evael, que Deus abençoe, o pastor Emerson, todos os pastores, uma alegria revê-los, podermos estar juntos adorando ao Senhor Jesus. Minha esposa que está comigo, a Ellen, minha filha Lauren, sempre ao meu lado fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz, diga glória a Deus. Trago a saudação do meu pastor Silas Paulo de Souza, de toda a igreja de Cuiabá. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Preciso estar. Cante. Eu quero estar na casa
sou é para. Vivo só. Vivo só pra ti. Vivo só pra ti. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Você pode cantar? Lembra quando estava por um fio e quando faltou isso aqui pra você, mas mesmo assim você tentou. Era a mão de Deus segurando a tua mão. Você não veio até aqui, então não tem por que chorar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Levante a sua mão para cantar. Levante a sua mão para adorar. Te louvarei, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto chegará. O Senhor está cuidando. Vitorioso és na tempestade. Eu não sei você, mas eu vim para adorar seu nome falível és. Os reinos vêm e vão, seu trono assim, mas ela é baracanda. Seu nome como um trovão impetuoso. Levante a sua mão e cante que vem aos céus, que vem ao céu. Nós proclamamos não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, 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 vem fazer. Ela é baracanda. O descrito
em Israel. Levante a sua mão para cima e declare: a terra clama. Oh. Mais uma vez o céu descer, Irabaracanda, levará sobre nós. Levante a sua mão nessa noite, nessa manhã. Vai, acende outra vez, vai chamar em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende, aviva, acende, aviva, acende, aviva, acende, aviva. A nossa geração, a nossa geração tem lenha pra pode incendiar. Vem, levante a mão e cante. A nossa geração. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Levante a mão pra cima, por favor. Levante a sua mão pra cima, por favor. Porque tem autoridade descendo para a tua vida essa manhã. Tem autoridade descendo para a tua casa essa manhã. O diabo achou que você ia jogar tudo para cima. O diabo achou que a tua história ia acabar. O diabo achou que a tua casa vinha à falência. Mas Deus está dizendo: eu estou dando vida essa manhã. Ela é para Xanda, canta, canta. Uribicola Barácia. Olha Deus tomando os vasos aí. Olha Deus tomando com autoridade, com poder, com ousadia, com unção, com graça. Pega, 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 pega. Uribicanda na Chovinai. Tem glória descendo para alguém aqui essa manhã. O diabo achou que você ia morrer naquela depressão. O diabo achou que você ia morrer naquela crise existencial. O diabo achou que a tua história ia acabar. Mas Deus está dizendo: essa manhã eu estou quebrando o laço. Eu estou dando vitória para a minha igreja. Ela é para Chobinaracanda. É no Aviva Jovem. Seja avivado agora. Levante a sua mão para cima, por favor. Existem pessoas que chegaram em um cativeiro espiritual aqui, mas Deus está dizendo: esse cativeiro não é sua morada. Esse cativeiro não é sua habitação. Esse cativeiro não é permanente. Esse cativeiro é passageiro. Prepara o culto de ação de graças. Prepara o repertório, porque tem um cântico novo descendo na tua boca agora. Ela é para a Xanda, ela é para a Canda. Uribidora sai.
Olha lá, crente marchando na terra. Olha Deus quebrando o laço. Olha Deus derrubando gigantes. Olha Deus derrubando a muralha. Olha Deus dando vitória. Ela é para Shobinaracanda. Olha Deus tomando crente com autoridade aqui essa manhã. Haverá testemunho no que Deus vai fazer na tua história. O diabo achou que era o ponto final, mas Deus está dizendo negativo. Eu estou escrevendo uma nova história. Eu estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo o impossível acontecer agora. E derrama do meu poder sobre essa igreja. Agora, 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 agora. Uribidácia. Canta. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ela é baracana, ela é bácia. Vem comer e enche, 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 enche. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Eu pra linda cidade, Jesus. Ainda fala que jovem não sabe cantar indo da harpa. Que gozo vou ter quando eu ver rodeado de grande. Teve um que foi e viu. Teve um que foi e viu. E o compositor compôs a letra. Não era um sonho, era real. Levante a sua mão e cante. Quem tem ouvidos ouça. Eu também quero ver o que João viu. Eu também quero ver o que João viu. Eu também quero ver o que João viu. Só quem vai ver o que João viu. A tua casa vai ver o que João viu. Essa igreja vai ver. A juventude vai ver, vai ver, vai ver, vai ver. Quem vai, quem vai, quem vai. Quero ver o que João viu. Eu também quero ver o que João viu. Só quem está aguardando esse grande dia, levante a sua mão e adora a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh,
aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Enquanto você procura o texto sagrado, quantos queriam ter esse privilégio de poder estar aqui não pode? Quantos queriam estar adorando ao Senhor aqui, mas não teve essa oportunidade? Muitas das vezes está em um leito impossibilitado. Muitas das vezes está em um hospital. Não tem força para estar aqui adorando. Mas você, jovem, você, igreja, tem esse privilégio essa manhã. Então aproveita cada segundo aqui nesse lugar. Mas, irmão Samuel, comigo está tudo bem. Só de podermos levantar de manhã cedo com fôlego de vida já é um grande privilégio. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Ora, naqueles dias, coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, por favor, no telão. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Versículo 2 diz: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, a qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O versículo base é o versículo 8, que diz: E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. E você diz amém. Amém. Podeis assentar glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico conhecido dos irmãos. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. Lucas este que tem o Evangelho de Jesus Cristo, que traz o seu nome, o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Ele escreve tanto o Evangelho que traz o seu nome, como Atos dos Apóstolos, direcionado a um homem chamado Teófilo, em Alexandria, a fim de evangelizar. Teófilo, um homem importante no Império Romano. Lucas escreve esses dois livros direcionados a este homem, a fim de evangelizar os romanos. E o que me chama a atenção é que Lucas era médico, teólogo, historiador, mas ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele escreve a este homem, e em Alexandria, até nos dias de hoje, uma das maiores bibliotecas, onde o apóstolo Paulo estudou, Lucas estudou, e grandes homens de Deus estudaram. O que me chama a atenção é que Lucas, ele era médico, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele era teólogo, cheio do Espírito Santo. Lucas, ele tem esse privilégio de poder escrever, não sendo judeu, mas escolhido por Deus
para escrever o Evangelho de Jesus Cristo e Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é bem categórico naquilo que ele escreve. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, Lucas ele é mais categórico nas obras, nas maravilhas e nos milagres de Jesus. E ele tem o privilégio em Atos de escrever sobre o início da igreja. Ele tem o privilégio de escrever sobre os primeiros passos da igreja, onde crente era morto em praça pública, aonde quem falava do amor de Jesus era decapitado. E Lucas ele escreve aquilo que ele ouviu sobre Jesus. Lucas também tem o privilégio de poder escrever não só o Evangelho, as obras, as maravilhas, mas Atos dos Apóstolos, que a centralidade de Atos é o Espírito Santo e a descida do Espírito Santo. Isso aqui me chama a atenção porque Lucas não era judeu, mas ele foi escolhido por Deus para escrever sobre a descida do Espírito Santo. Até então o Espírito Santo ainda era uma promessa, até então o Espírito Santo ainda estava sendo prometido. O profeta Joel, no capítulo 2, disse que seria derramado sobre toda a carne, teria revelações, visões, e seriam cheios do Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele chamou os discípulos e disse que não deixaria um órfão, mas rogaria ao Pai outro Consolador, que aonde ele estivesse, o Pai enviaria o Consolador, o Paracleto Divino, para que aonde a igreja colocasse a planta dos pés, o Espírito Santo estaria com eles. Essa promessa ainda vai se propagando. O pastor Hermeson disse aqui, Atos 1:8, essa promessa, logo após a descida do Espírito Santo, seria um testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até em Atos 1:8 ainda era uma promessa. Até Atos 1:8 era uma promessa que todos estavam esperando. Em Atos 2 essa promessa se cumpre. Estava 120 reunidos no templo, orando, buscando a Deus. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. O que me chama a atenção da descida do Espírito Santo é isso aqui. E de repente, Deus bradou no meu coração e disse: Samuel, o que eu vou fazer na igreja aqui essa manhã vai ser de repente. Não tem algo marcado, não tem uma hora marcada, não tem um dia específico. O que Deus vai fazer na tua história, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, o que Deus vai fazer nessa juventude, vai ser de repente. Levante a sua mão para cima que eu começo a pregar aqui agora. Deus bradou no meu coração, presbítero Maico, e disse: o que eu vou fazer nessa liderança é de repente. O que eu vou fazer nessa igreja é de repente. O que eu vou fazer na vida dos crentes é de repente. Não se espante se do nada alguém começar a falar em línguas. Não se espante se do nada alguém levantar a mão, for curado, for renovado, foi batizado no Espírito. Sabe por quê? Porque não é algo programado, não é algo ético. É de repente que Deus enche a casa. É de repente que Deus, Ele levanta, Ele restaura, Ele faz a obra e faz milagre no nosso meio. O de repente de Deus acontece na sua vida essa manhã. Levante a sua mão, porque tem alguém aqui, Deus falou ao meu coração, que precisa de um milagre urgente. E o de repente de Deus está visitando essa manhã. Não é ontem nem depois da manhã, é hoje. Deus está visitando com de repente do sobrenatural a tua vida agora. Quem crê, levante a sua mão para cima. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a sua situação, mas de uma coisa eu sei: o de repente pode acontecer hoje se você crê. Quem crê? Quem crê, levante a mão para cima e adora Jesus. Ei! E Atos diz que de repente
Era uma promessa e teve o cumprimento dessa promessa. Mas em Atos 3 é a evidência dessa promessa. Em Atos 1:8 era ainda uma promessa. Em Atos 2 o cumprimento da promessa. E em Atos 3 a evidência da promessa. Deus está dizendo essa noite, além de prometer e cumprir, vai ter evidências daquilo que eu vou fazer na tua história. Vai ter evidência daquilo que eu vou fazer na tua casa. Vai ter evidência daquilo que eu vou fazer na tua saúde. Tem milagre acontecendo para crente que quer ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é para crente normal. Isso aqui não é para crente que veio simplesmente olhar quem veio pregar ou cantar, quem veio com a roupa mais bonita, não. Mas é para crente que veio sentindo, para crente que veio adorando, para crente que veio cheio do Espírito Santo. O texto no qual nós lemos de Atos 3 narra a história de um homem coxo. A evidência começa a acontecer no versículo 1 de Atos, capítulo 3, versículo 1, coloca para mim. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que me chama a atenção é que em Atos 2 eles receberam a promessa. Em Atos 2 eles receberam a promessa do Espírito. O Paracleto divino já pairava sobre eles e habitava dentro deles. Mas o que me chama a atenção é porque que Pedro e João em Atos 3, versículo 1, está indo ao templo 3 horas da tarde orar, pastor Hermeson. E Deus bradou no meu coração e disse: Samuel, quem tem intimidade comigo, quem tem relacionamento comigo, não está atrelado simplesmente a uma promessa, porque ele quer buscar Deus segunda, ele quer buscar Deus terça, ele quer buscar Deus quarta, ele quer buscar Deus quinta, ele quer buscar Deus sexta, ele quer buscar Deus sábado, ele quer buscar Deus de janeiro a janeiro, ele quer buscar Deus de ano em ano, ele quer buscar Deus até a volta de Jesus. Só que o texto começa dizendo, e isso cravou no meu coração. O texto começa dizendo: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Juntos aqui fala de comunhão, e oração fala de relacionamento. Grava isso no seu coração. Juntos ali fala de comunhão e oração de relacionamento. Para que nós podemos ter relacionamento com Deus, para que nós podemos ter uma intimidade com Deus, sentimos a glória de Deus, a presença de Deus, a virtude, o sobrenatural. Primeiro o texto começa dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós precisamos ter comunhão com o próximo. Como assim, irmão Samuel? Juntos, comunhão, oração, relacionamento. Quer ver poder de Deus? Tem que ter comunhão com o próximo. Como é que nós vamos ter relacionamento com Deus que não vemos, e não vamos ter comunhão com o próximo que está do nosso lado? Deus está dizendo, esse ano de 2026, eu estou levantando uma igreja com comunhão e relacionamento. Levante a sua mão para cima, por favor. A igreja, para ser cheia do Espírito, Ele está levantando o crente com comunhão e com relacionamento. Quer ver a sua casa mudar? Quer ver a sua história mudar? Quer ser batizado no Espírito? Quer ser renovado no Espírito? Tenha comunhão com o próximo. Tenha comunhão com o próximo. Pedro e João olhando para o outro e disse: vamos juntos para o templo 3 horas da tarde orar. Por quê? Porque através da comunhão você sobe ao templo para orar no relacionamento. E aí o que acontece? Pedro e João subindo os alpendres do templo, deparando com aquele coxo. Quem é aquele homem? A Bíblia diz que ele ficava naquela situação 40 anos, a pedir esmola. Alguém o colocava na porta do templo chamada Formosa. Porta Formosa, uma porta feita pelos romanos de bronze, uma porta larga, uma porta grande, uma porta muito apreciada pelos judeus, uma porta muito apreciada. Era uma porta de bronze. Quando o sol raiava e batia naquela porta, iluminava toda a cidade, porque era uma porta muito linda. E do lado de fora dos alpendres daquela porta, e do lado de fora dos alpendres daquele templo, ficavam aquelas pessoas impossibilitadas de poderem entrar dentro do templo para adorar a Jesus, para adorar a Deus. Como assim, irmão Samuel?
Samuel, a lei não permitia com que aquelas pessoas que tinham deficiência física entrassem no templo para adorar. Como assim? Eles diziam que a ira de Deus estava sobre aquela pessoa. Então aquela pessoa tinha aquela enfermidade, ou ela tinha pecado, ou alguma coisa ela fez para estar naquela situação. Então não podia entrar dentro do templo, não podia adorar dentro do templo. Então ficava do lado de fora do alpendre. Aí estava Pedro e João, cheio do Espírito Santo, subindo os alpendres do templo. Aquele homem gritou, bradou e disse: me dê uma prata e um ouro. Só que Pedro e João subiam todos os dias. A lei do judeu dizia que eles tinham que ir todos os dias, de tempo em tempo, de hora em hora, ao templo orar. Só que Pedro e João não tinham resolvido o problema antes daquele homem. E o que ele estava fazendo? Olhando para aquele homem dizendo: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que é isso? É porque Pedro e João antes disso não tinham o Espírito Santo. Pedro e João antes disso não tinha relacionamento, não tinha comunhão. Só que Deus está dizendo: você quer ver a tua história mudar? Você quer ver aonde você passar milagre acontecer? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Um crente vazio do Espírito Santo, até para ficar do lado dele é difícil. Um crente vazio do Espírito Santo, até para você conversar é uma conversa mole. Mas Deus está dizendo: nessa manhã eu estou levantando os jovens cheios do Espírito Santo. Levante a mão para cima. Não fica preocupado se um jovem começar a pular e não fica preocupado se o jovem começar a mudar a atitude, não. É porque o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Só quem é portador do Espírito Santo, levante a sua mão para cima e seja tocado, renovado, liberto pelo poder do Espírito Santo essa manhã. Ei, 3 horas da tarde, Pedro e João subindo ao templo, aquele homem pede esmola. Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Não tenho prata e nem ouro. No versículo 6, Pedro toma a palavra e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Por que Pedro toma a palavra e diz o que eu tenho? Mas antes disso eu quero que você entenda algo sobrenatural. E eu já quero começar a pregar para a tua alma essa manhã. Ei, se Pedro e João tivesse dado esmola para aquele homem naquele dia, no outro dia aquele homem voltaria para o templo, para a porta do templo, para pedir esmola. Mas Pedro e João olhou para ele e disse: negativo, eu não vou te dar o que todo mundo te dá. Eu não vou te dar o que todo mundo passa aqui e joga para você. Eu vou te dar aquilo que vai mudar a tua história. Levante a sua mão para cima, por favor. Eu já começo a pregar para a sua alma essa manhã. Deus está dizendo: aquilo que você está querendo é tão pequeno para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus não está querendo mudar o seu momento. Deus não está querendo mudar o seu agora. Deus está querendo mudar a história de jovens aqui, presbítero Michael. Deus está dizendo para alguém essa manhã: eu não estou preocupado somente com o teu agora, mas eu estou escrevendo uma história de cheias do Espírito e uma história de vitória. Levante a sua mão para cima. Por quê? Porque aquele homem estava preocupado com o que era da terra, pastor Sérgio. Aquele homem estava preocupado com o que era natural. Aquele homem estava preocupado com o que a traça come. Aquele homem estava preocupado com o que era superficial. Mas Deus chegou através de Pedro e João, cheio do Espírito, e disse: o que eu tenho para você não vai mudar o teu agora, mas vai mudar a tua história. Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã: levante a sua mão. Aquilo que você está querendo é pequeno para aquilo que Deus tem para a tua vida. Como assim, irmão Samuel? Deus está dizendo para alguém aqui: aquilo que você quer não vai fazer você chegar aonde Deus está querendo te conduzir. E Deus está dizendo: eu estou mudando a história de alguém aqui. Só que Pedro disse assim: o que eu tenho. Por que Pedro toma a palavra no versículo 6 e diz: o que eu tenho? É porque esse mesmo Pedro, você vai dizer: mas irmão Samuel, esse Pedro é aquele cheio do Espírito
que negou Jesus por 3 vezes, cortou a orelha de Malco. É esse mesmo. Mas é esse mesmo Pedro que quando Jesus ressuscita, ele tinha voltado a pescar porque ele negou, porque ele fez tudo o que fez. Só que Jesus ressuscita no 3º dia. Jesus vai lá na beira do mar, lá na praia, está assando pão e peixe. Pedro volta da pescaria. Aí Pedro olhou, viu que era Jesus, falou: agora pronto, Jesus vai me excluir do colégio apostólico. Acabou para minha vida social, espiritual e ministerial. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele olhou para Jesus e disse: eu te amo. Ele disse pela 2ª vez: tu me amas, Pedro? Ele disse pela 3ª vez: tu me amas, Pedro? Por que Jesus sintetizou 3 vezes que se Pedro o amava? É porque Pedro negou 3 vezes, e para cada fracasso de Pedro tinha o amor de Jesus. Levante a sua mão para cima. Para cada limitação de Pedro tinha o amor de Jesus para a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus não estava preocupando com o momento de Pedro. Deus não estava preocupado com a frustração de Pedro, Maico. Jesus estava olhando o futuro de Pedro. Alguém está olhando para você hoje e está te julgando, dizendo: não vai a lugar nenhum, negou a Jesus, acabou para a vida dela, acabou para a vida dele. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, o que eles estão vendo é agora, mas o que eu vou fazer na tua vida está chegando bem aí. O que eu vou fazer na tua história está chegando bem ali. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga: não me menospreze, não me menospreze. O que Deus vai fazer na minha história vai ser grande. O que Deus vai fazer na minha casa vai ser grande. Vai ser ganhador de alma na minha presença. Ei! Logo após isso acontecer, Pedro ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Porque se eu e você olhasse o momento de alguém, nós julgaríamos. Só que Deus, ele é extraordinário em mudar história. Deus bradou no meu coração e disse: Samuel, essa manhã é uma manhã de mudança de histórias. Porque nem você mesmo está acreditando mais. Mas Deus está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. O versículo 7 vai dizer-nos assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Por que que Pedro, ele toma a palavra e ele enfatiza pé e tornozelo desse coxo? É porque Pedro, ele teve algo parecido com Jesus. Em Mateus 14, 22, estava Jesus, a multidão e os discípulos. E o que aconteceu? Jesus chama a multidão e despede-os. Diz aos discípulos irem para o outro lado do mar. E disse que ia orar na vigília da madrugada no monte sozinho. Jesus, ao arraiar do dia, terminando a oração, ele desce do monte. Os discípulos estavam no meio do mar, no mar, com o barco quase a naufragar porque estava tendo uma tempestade. Jesus vai andando por cima das águas perto do barco dos discípulos. Pedro estava dentro do barco naquele dia e disse: vamos naufragar. Jesus viu que eles estavam com medo, disse: não temas, sou eu. Porque eles acharam que era um fantasma, uma miragem. Aí Pedro, dentro do barco, olhou e disse: é o Senhor mesmo, faz eu ir ter com o Senhor. Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro, desce do barco. Pedro desceu do barco, andou por cima das águas. Só que o texto vai dizer que Pedro olhou para a tempestade e começou a afundar. O que tem a ver Porta Formosa com Pedro afundando? É porque quando Pedro afundou, Mateus 14, versículo 31 diz: e Jesus, estendendo a mão, o levantou. Não entendeu? Quando Pedro chegou na porta do templo chamada Formosa, viu aquele homem caído, prostrado, afundado.
Ele disse: um dia eu estava no mar, afundado, prostrado, caindo, ia morrer, e Jesus estendeu a mão para mim. Quem sou eu para não estender a mão para esse coxo? Só sabe o valor de uma mão estendida quem um dia precisou de uma mão estendida. Porque Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 1 João 3,16 também diz que nós devemos dar nossa vida pelo próximo. Aí eu aprendo aqui o que é o verdadeiro evangelho. Antes do milagre acontecer na vida do coxo, teve uma atitude: estendendo a mão. Tem muita coisa que você não vai precisar nem falar, você só vai estender a mão. Tem alguém na sua faculdade que precisa de uma mão estendida. Porque o jovem avivado, ele tem mão estendida. Jovem avivado, cheio do Espírito Santo, tem mão estendida. Lá dentro da tua casa parece que está tudo de cabeça para baixo, mas Deus está dizendo: tem alguém com a mão estendida. E estendendo a mão, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Só que o homem pode até esquecer de estender a mão para você. Tem um que lá na cruz do Calvário estendeu a mão. Ele está dizendo para alguém aqui essa manhã: eu estou estendendo a mão de misericórdia. Feche os teus olhos, por favor. Aonde a mão do psicólogo não chega, aonde a mão do médico não chega, aonde a mão do advogado nunca conseguiu chegar, a mão do Espírito Santo de Deus está tocando aí agora. Existe coisa que nem seu pai e sua mãe está sabendo, mas Ele está com a mão estendida. E Ele está dizendo: a minha mão te consola essa manhã. A minha mão te levanta essa manhã. A minha mão tira esse trauma essa manhã. A minha mão tira essa crise existencial essa manhã. A minha mão está tirando essa enfermidade essa manhã. A minha mão está tirando essa dúvida que está pairando sobre a tua mente essa manhã. E Deus está dizendo para alguém: essa dúvida está caindo por terra agora, porque a minha mão está tirando tudo aquilo que está impedindo você de me adorar. Levante a sua mão para cima, só quem é cheio. A mão do Espírito Santo te renova essa manhã. A mão do Espírito Santo te consola essa manhã. E Ele está dizendo: pode chorar, porque hoje está colocando um ponto final nessa história de derrota, e Ele está escrevendo uma nova história, e Deus já está trabalhando. Olha Deus entrando com providência lá dentro da tua casa. O diabo achou que você ia jogar tudo para cima. O diabo achou que essa provação ia fazer você chutar o pau da barraca, mas Deus está dizendo negativo. Eu estou quebrando o laço essa manhã. Como assim, irmão Samuel? O inimigo armou um laço, colocou a emboscada e disse: agora em 2026 ele cai, agora em 2026 ela cai. Mas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo Paracleto Divino, todo laço do diabo está sendo quebrado agora. Levante a mão para cima que estamos em guerra. Ei, a minha casa está sendo atacada, a minha família está sendo atacada, mas eu não quero nem saber. Eu vim para a América foi para adorar. O diabo que se lasque para lá. Eu quero dar glória a Jesus, eu quero adorar a Jesus, eu quero fazer a obra dele. E Ele manda eu dizer para alguém aqui essa manhã: enquanto você estiver nessa situação, a tua história não vai mudar. Mas se você se posicionar essa manhã, a tua história vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Só quem acredita, levante a mão para cima e adora a Jesus. Só que o versículo 7 ainda diz assim: e logo os seus pés e tornozelos se firmaram.
Pastor Hermeson, eu orei a Deus, falei: Deus, por que Lucas escreve pé e tornozelo? Porque ele é médico? Não, tudo tem um propósito. Pé e tornozelo, pastor Sérgio, fala de estrutura. Pé e tornozelo fala de resistência. Quem não tem pé e tornozelo, Maico, não anda, não se locomove, não caminha, não dá glória. Só que Deus bradou no meu coração e disse: Samuel, além de fazer o milagre, além de fazer a transformação, eu estou dando estrutura para a minha igreja. Eu estou dando resistência para a minha igreja. Levante a sua mão para cima, porque o diabo achou que você ia ficar crente só 6 meses. O diabo achou que você ia adorar somente 1 ano. O diabo achou, ele vai cair, ela vai tropeçar, vai acabar a história. Mas Deus está dizendo: negativo, Satanás. Eu estou colocando ele e ela firmado na rocha. Eu estou dando resistência para crente aqui. Eu estou dando resistência, estrutura e firmeza. Você queria ir embora, você queria desistir, você queria largar tudo, mas Deus está dizendo: eu estou dando estrutura para você, eu estou dando resistência para você. Quem era você antigamente? Olha o que você é hoje na presença. Não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, não é porque você fala bem, não é porque a sua oratória é boa, mas é porque a graça de Deus foi manifestada sobre a tua vida. E Ele está dizendo para alguém: eu estou te dando estrutura espiritual essa manhã. Ei, vamos lá. Só que o que acontece? O que Deus bradou no meu coração foi: Samuel, para que esse avivamento chegue na tua vida, para que você seja avivado, existe algo que está atrapalhando a tua vida espiritual. E Deus falou ao meu coração: Samuel, eu estou levantando pessoas que estavam paralisadas espiritualmente. Existem pessoas que estavam atrofiadas, pastor Sérgio. Trazendo para o mundo espiritual, existem pessoas que estavam caídas, prostradas e não conseguia levantar. E Deus bradou no meu coração através do Espírito Santo: a partir desta manhã, Deus está desatrofiando, Deus está te dando resistência, Deus está te dando estrutura, está te dando força espiritual. Porque diz o texto no versículo 8, a qual nós lemos, olha lá o que diz: e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. Repita comigo: andando, saltando e louvando a Deus. Muita gente estava espiritualmente paralisada, estava estacionada, estava presa, estava atrofiada. Mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra, bradou no meu coração: Samuel, essa manhã eu vou levantar a juventude e ela vai voltar a andar na minha presença, vai voltar a caminhar na minha presença, vai voltar. Mas como assim, irmão Samuel? Esse homem nunca andou. Quem nunca andou vai andar hoje. Quem andava e parou vai voltar a caminhar de novo. E Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã: você vai voltar a pular na minha presença, você vai voltar a andar, a saltar e a louvar a Deus. Levante a mão para cima, porque o seu estado não é inerte, o seu estado não é caído, o seu estado, Deus não quer ver você prostrado. Ele está dizendo: eu quero ver jovens marchando na minha presença, eu quero ver jovens caminhando na minha presença, eu quero ver jovens cheios do meu Espírito Santo. Só quem acredita, levante a sua mão para cima, por favor, porque Deus está dizendo para alguém: essa crise espiritual está caindo por terra agora, e você vai voltar a andar, vai voltar a saltar e vai voltar a pular na minha presença. Levante a sua mão e feche os teus olhos, por favor. Deus está dizendo para alguém aqui: você vai voltar a andar na minha presença. Você estacionou, você parou no meio do caminho por palavras de alguém, mas Deus está dizendo: eu estou lançando por terra todo o mal agora, e você vai voltar a caminhar na minha presença. Você vai voltar a fazer aquilo que eu coloquei na tua mão para você fazer. Você vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar
a estar do lado do pastor Sérgio, do seu líder, dos irmãos, na comunhão e no relacionamento. E Deus está dizendo para alguém: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Deus está te dando força essa manhã, e em 2026 tem providência chegando para a tua casa. Em 2026 tem providência chegando para a tua família. Quem acredita, adore ao nome de Jesus. Só que o que me chama a atenção desse texto é que naquela época os escribas, fariseus, doutores da lei não permitia que o culto fosse como está sendo hoje. Levantasse a mão, dasse glória, aleluia, pulasse, saltasse. Fica de pé comigo, vocês. Eu quero concluir e você entenda. Naquela época o culto tinha que ser ético. Não podia levantar a mão para adorar. Só que naquele dia aquele coxo fez algo sobrenatural. Ele, logo após levantar, ser curado, transformado, aquele homem, diz o texto, que ele entrou para o templo andando, saltando e louvando a Deus. Se fosse eu, Samuel, nunca andei. O primeiro lugar que eu ia era na minha família contar o testemunho, nos amigos, na pessoa que me colocava todos os dias na porta do templo. Mas aquele homem fez totalmente oposto do que faríamos. Ele foi para onde ele nunca poderia entrar. Ele entrou no templo. Aí ele entrou no templo de uma forma que naquela época não podia, saltando e louvando a Deus. Conjecturo eu que o principal da sinagoga mandou chamar o porteiro. Vem cá, porteiro, o que está acontecendo? Que aquele homem está lá no fundo pulando, saltando, louvando, alegre. Ele sabe que aqui tem que abrir a Torá, ler o texto, ler o rolo, e não pode ficar nesse negócio de pula-pula, levanta a mão, saltando. Ele sabe por que ele está assim. Sabe o que é? É porque esse homem ficava 40 anos na porta do templo chamada Formosa. A lei não permitia, porque ele era coxo de ambos os pés. E o que aconteceu? Um tal de Jesus, através de Pedro e João, curou ele. Agora ele está aqui pulando, saltando e louvando a Deus. Espera aí, para você dar glória melhor. Ei, só sabe a intenção da sua adoração quem viu da onde você saiu. Levante a sua mão para cima, por favor. Só sabe a intenção da sua adoração quem viu da onde você saiu. Mas e pastor Sérgio, essa irmã grita demais, esse irmão grita demais, esse irmão rege diferente, essa irmã eu não gosto. Meu irmão, não tem que ficar criticando ninguém não. Sabe o que tem que fazer? Tem que adorar. Sabe por quê? Você não sabe da onde Jesus tirou ele e tirou ela. Você não sabe da onde Jesus resgatou. E o que eu faço, irmão Samuel? Adora junto com ele, adora junto com ela. Levante a mão para cima. Se tem verdadeiro adorador aqui essa manhã, adora Jesus, porque ele está presente na casa. Para nós encerrarmos, o versículo 9 diz assim, ó: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aqui que saiu aquela fala: o teu milagre vai virar notícia. Não é ditado do homem, está na Bíblia lá, ó. E todo o povo viu andar e louvar a... O que Deus vai fazer na sua vida vai servir de testemunho na vida de muitos. Muitas vidas serão edificadas através daquilo que Deus vai fazer na tua história. Você recebe? É uma palavra profética para a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer na tua casa, que Deus vai fazer na tua família, que Deus vai fazer na tua história, vai virar notícia. Porque a notícia que o povo queria era uma notícia de derrota, mas a notícia que Deus está enviando é uma notícia de vitória. Quem acredita, levante a mão e dê glória para Ele. Venha para frente a juventude, por favor. Eu quero orar por você essa manhã. Deus bradou no meu coração e disse: Samuel,
Eu não quero mudar somente o momento dessa juventude. Eu quero que eles sejam cheios para mudar histórias. Deus está dizendo essa manhã para nós: eu estou mudando a história dessa juventude. Jovens vão chegar na faculdade, vão chegar na escola, e algo diferente vai acontecer. Porque Deus, Ele não está querendo que você simplesmente pule aqui dentro e lá fora tem as mesmas atitudes. Ele está dizendo: eu quero que alguém seja diferente aonde chegar. No trato, no falar. E Ele está dizendo para você essa manhã: eu estou trabalhando de dentro para fora. Feche os teus olhos, por favor. Há um trabalhar de Deus sobre as nossas vidas aqui. O decreto do diabo era a morte espiritual. O decreto do diabo era que você estivesse prostrado, caído. Mas a sentença de Deus para a sua vida hoje é: eu estou levantando jovens cheios do meu Espírito Santo. Eu estou levantando jovens cheios da minha presença. E quando você é cheio por dentro, por fora, a gente sabe se está cheio ou não. Já tem jovens chorando aqui na frente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando de dentro para fora. Aonde o olho do homem não vê, ela é baracanda, ela é vassobinai. Aonde a mão do homem não toca, o Espírito Santo está tocando agora. Deus está visitando as caravanas que veio de fora. Deus está visitando a igreja aqui local. Deus está fazendo o impossível acontecer agora. E você verá o que Deus vai fazer na vida dessa juventude. Tudo aquilo que o diabo disse ao teu respeito está caindo por terra agora. Tudo aquilo que alguém olhou e disse que não era para acontecer, Deus está dizendo: não é conforme o homem planeja, não é conforme a vontade do homem, mas é a vontade do Espírito Santo de Deus que estabelecido está sobre a tua vida. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falha e Ele é. O que eu deveria era morrer, mas Ele prometeu, mas Ele me prometeu. Levante a sua mão e cante. Eu só quero adorar. E se eu não... olha aí. Eu jamais saberei porque me... Olha aqui para mim, por favor. Eu quero fazer o convite para alguém que queira aceitar ou reconciliar. Já tem uma jovem aqui que já está aceitando a Jesus. Mas tem alguém aqui que precisa reatar a sua aliança com o Senhor. É essa manhã. Ela é baracanda, ela é barassobinaracanda. Esse é o verdadeiro avivamento de dentro para fora.
Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã: eu quero mudar a tua história, não quero mudar o teu momento. Até hoje, aonde você foi conforme as suas forças, nada deu certo. Mas a partir de hoje, quem vai reger a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu quero saber se tem mais algum jovem que queira reconciliar ou aceitar a Jesus. Levante a mão assim. Se tem algum irmão que queira tomar essa atitude. Se tem alguém que queira, que veio a primeira vez, alguém que ouviu essa palavra e foi impactado por tudo aquilo que o Senhor já fez desde o começo desse culto. Deus está dizendo para alguém aqui: o que eu vou fazer na tua vida é hoje e é agora. Porque Marta e Maria mandou chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Só que Jesus não chegou no tempo de Marta e Maria, porque no tempo de Marta e Maria seria mais um milagre. Mas no tempo de Jesus é sempre o sobrenatural. Jesus chegou depois de 4 dias, Lázaro já estava sepultado, a pedra já estava colocada na porta do túmulo. Aí Jesus chega, Marta sai correndo, olha para Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta estava preocupada com o passado. E a segunda alma aqui, ó. Pode dar glória a Deus. Marta olhou para ele e disse: se o Senhor estivesse aqui passado, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aí ele olhou para ele e disse: eu sei, Jesus, que na ressurreição dos santos, no futuro, o meu irmão vai ressuscitar. Ele olhou mais uma vez para ela e disse assim: Marta, se crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Sabe o que Deus estava falando para Marta e Maria? O que eu vou fazer na tua casa, Marta e Maria, não passou e nem vai chegar ainda. Mas se você crer, vai acontecer, é hoje. Deus está dizendo para jovens aqui, para essa igreja: o que eu vou fazer, se você crer, vai acontecer, é agora. O que eu vou fazer vai acontecer, é agora, lá dentro da tua casa. Fecha os teus olhos, por favor, porque Deus, Ele está derramando poder e autoridade sobre a tua vida agora, sobre a tua casa agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Deus tomando crente. Olha Deus tomando vaso. E canta, passai. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Ele inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Se Ele não quiser aparecer, faz o teu povo entender quem nem as leis fez. E Ele está onde? E Ele está. A resposta é fogo, 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 fogo. E Ele está aqui. Tem glória, tem glória, tem glória. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e outro igual. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. E ele ora no holocausto, fogo vai, vai quando está.
final. Jeová, Deus de vida, de vitória. Olha lá, papai enchendo. Pega, Deus de paz. Ele já mudou a tua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. E quando manda mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir. Olha lá, Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. Esse é o Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre, cante. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. Oh, muito louvor. Oh, muito louvor. Eu quero dar uma notícia que já são 3 almas aceitando a Jesus. Levante a sua mão para cima, por favor. Se tem mais alguém, essa é a sua oportunidade. Porque o filho pródigo, ele queria voltar para a casa do pai sendo escravo. Só que eu tenho um recado para você: quem é filho uma vez nunca será escravo. Porque não tem ex-filho. Existe ex-funcionário. Agora ex-filho não tem. Sabe o que Deus está bradando no meu coração? Você vai voltar para o seu posto de filho na casa do pai. Chiqueiro não é lugar de filho. Perdido não é lugar de filho. Lá fora não é lugar de filho. Lugar de filho é nos braços do pai. E Deus está dizendo para alguém aqui: não tem um sentimento de escravo. Mas, irmão Samuel, eu peguei tudo que eu tinha, fui embora, afastei do pai. Só que o filho pródigo nos ensina algo sobrenatural. Caindo em si. Deus está dizendo: cai em si essa manhã. O senhor está aceitando? Mais uma alma. Reconciliando. Pode dar glória a Deus? Grave isso. Uma vez filho, sempre filho. E Deus está dizendo para alguém aqui: a sua cadeira de filho está te esperando aqui. Tem um banquete te esperando aqui. Não importa se alguém vai ficar com o beijo torcido, mas Deus está dizendo: o meu filho está voltando para casa essa tarde. E candalabaraçai. E o inferno perdeu mais uma, sabe por quê? Porque a igreja está marchando. O general de guerra, ele entrou nessa peleja essa tarde. Para nós encerrarmos: porque ele vive, posso crer.
Mais uma notícia. A quinta vida acabou de chegar aqui, ó. Sabe o que é isso? Avivamento é salvação de alma. Levante a sua mão, eu termino agora. Eu garanto que eu termino agora. Mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando, movendo, pairando sobre este lugar. E Deus bradou no meu coração para dizer para alguém: nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja está na minha mão e operando eu, ninguém vai impedir. Ele está dizendo: eu entrei na tua causa hoje para dar vitória. O general de guerra está presente aqui. E ele está dizendo: essa peleja não é tua. Essa peleja está na minha mão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque a buzina. Não tente entender. Levante a mão e o resultado: vitória, vitória, vitória. Vitória. Deus está dando o livramento. Levante a mão e o resultado: vitória, vitória. Se 32 mil não, Deus usa os 300. Se tem os 300, joga a mão pra cima e dá glória pra Jesus. Pastor Sérgio, ora por essas almas, por favor. Levante a sua mão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agora, Pai amado, essas vidas, Jesus querido, que está se rendendo a teus pés agora, perdoa os pecados, Jesus querido. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Deus, a partir de hoje, o Senhor Deus está recebendo como filhos, Pai. Como filhos. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa todos os pecados e transforma, Senhor, em um verdadeiro servo do Senhor, uma verdadeira serva do Senhor, para te servir e te adorar todos os dias que ela viver sobre essa terra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém.